Olá, boa tarde, tudo cada vez melhor? E hoje nós estamos aqui no nosso final da nossa jornada do curso de leitura da Lei do Triunfo, escrito por Napoleão Hill. Hoje com a 15ª lei, que fala sobre a regra de ouro. Algo assim que de repente pode parecer simples, mas pode parecer óbvia, mas que de repente a gente percebe aí pela conjuntura atual que realmente a gente precisa fortalecer muito esses princípios que são colocados aqui como uma regra de ouro para quem quer alcançar o triunfo. Então vamos lá. Esse som que está rolando aqui, eu fiz questão de deixar hoje rolando, é justamente o som que eu usei durante toda essa jornada, muitas vezes nesse reestudo que eu fiz do livro, né? Para que a gente pudesse então se concentrar muitas vezes. Então hoje eu estou compartilhando com vocês um pouquinho dessa trilha sonora que me acompanhou nesse estudo do curso de leitura da Lei do Triunfo. Então ele diz o seguinte, logo no início, né, o autor diz o seguinte: a presente lição é um leme para dirigir o barco dos seus conhecimentos, né? Ele já nos falou algumas vezes durante esse curso que conhecimento é poder, né? Então, e esse curso ele pode dar esse poder, né, em proporções que poderiam significar o impossível, né? A gente percebe, esse livro já tem quase 100 anos, o quanto esses conhecimentos já foram utilizados, né, tanto para o caminho, né, da elevação, como para o caminho, então, de não tão bom. E contudo, então, esse poder duradouro, ele só vai ser duradouro realmente se houver a observância fiel dessa lei sobre a qual nós vamos falar hoje, né? E ela protege o leitor do perigo das suas próprias loucuras e protege também quem ele poderia pôr em perigo se isso, né, viesse também a ser utilizado então de forma equivocada. Boa tarde, meninas. Então vamos lá. Então a base dessa lição ela não é nova. Ela é a filosofia de Cristo, de Platão, de Sócrates, de Epíteto, Confúcio, Emerson, que é um filósofo americano, e outros dois filósofos mais modernos que ele cita aqui, como Jaime e Mustermann, né? E também das próprias experiências de Napoleão Hill. A regra de ouro, ela vem sendo então empregada há mais de 4.000 anos como uma norma adequada a ser seguida entre os homens. Então ela é mais do que uma sólida regra de conduta ética. Ele diz aqui que ela é uma injunção universal, ou seja, ela é uma norma, é para seguir, é para fazer assim. Ok? Não tem discussão. Injunção universal. E o que é então a regra de ouro? Aí mais uma vez, como eu falei no início, vai parecer óbvio, vai parecer muito conhecido, vai parecer mais do mesmo quando eu falar para vocês que é simplesmente fazer aos outros apenas aquilo que desejaríamos que os outros nos fizessem se estivessem em nossa situação. Então, fazer ao próximo, né, amar a todas as pessoas, né, fazer ao próximo aquilo que quisesse que fizesse contigo mesmo. Tem várias digamos assim, formas de se falar a respeito da regra de ouro. Mas ela, então, como ele bem disse, não é nova. E como eu bem disse também no início da live, parece, se a gente for ler tudo que ele coloca aqui nessa lição, que realmente a gente precisa estudar um pouquinho mais dela para ver se todos nós estamos aplicando. Eu acredito que com certeza quem está aqui, quem acompanha esse conteúdo, está dentro dessa regra, né? Mas a gente precisa realmente reforçar alguns conceitos aqui. Vocês vão concordar comigo, eu acredito. Então, é mais ou menos o que a gente tem ouvido falar bastante aí, né, sobre exercer a empatia, né? Imagine, de repente, na educação das crianças. Esses dias eu estava vendo uma publicação sobre como a gente lidar com o choro da criança. Então, é mais ou menos isso que foi ensinado, né? No sentido da gente se colocar no lugar da criança, como nós gostaríamos de ser tratados se estivéssemos naquela condição. É nessa linha que vai nos dizer aí a regra de ouro de como nós
deveríamos lidar com as situações. E aí, então, hoje é um conhecimento assim que, como em todo o curso, eu busquei ser bastante fiel ao que o autor traz, mais do que ir trazendo coisas novas, né, inventando mais informações da quantidade que o livro já tem. Então eu vou acelerar, porque tem bastante coisa interessante aqui para a gente poder conhecer, para quem não conhece. Então ele começa falando, e eu destaquei aqui, por que ser bondoso com os outros? Por que a gente deveria ser bondoso com os outros, né? E ele fala sobre uma lei que é uma lei imutável, da qual colhemos sempre o que nós semeamos. Então a gente escolhendo a regra de conduta para guiar as nossas ações, as nossas transações com os outros, nós seremos justos e sinceros tanto quanto possível, se soubermos que estamos pondo em ação, com essa escolha, um poder que seguirá o seu curso, influenciando a vida dos outros e voltando finalmente a nos auxiliar ou a nos prejudicar de acordo com a sua natureza. Então, da mesma vale para os dois lados, né? Ou eu posso escolher essa regra de conduta ou não, eu posso fazer o que eu achar que é melhor e isso também vai voltar, né, de qualquer forma. Então, como já diz o velho ditado, quem semeia ventos, colhe tempestades. O feitiço vira contra o feiticeiro. Então, essa lei ela não se limita a fazer voltar contra nós as ações injustas que cometeremos para com os outros, mas vai ainda mais além, muito mais longe, e nos traz o resultado de cada pensamento que formulamos, né? Então, pensar mais apenas no que nós desejamos, também que os outros pensem de nós, né? Então, a gente já falou durante o decorrer dessa jornada aí, desse curso, muitas vezes, né, que essa nossa, o que a gente pensa mais tempo, passa mais tempo pensando, acaba refletindo e acaba se tornando uma aura que muitas vezes é percebida pelas outras pessoas também. Então, pensar exatamente o que nós desejamos que os outros pensem de nós. Então, vai mais além do que as ações, do que fazer, né, o que a gente gostaria que os outros fizessem conosco se estivessem na nossa situação. Mas também pensar como nós gostaríamos que eles pensassem a respeito de nós mesmos. Então, é fácil? Não é fácil. A gente está falando de pensamento, a gente está falando de ego, né? O ego que fica todo momento ali tentando dominar a situação. Mas a partir do momento em que a gente consegue isso, a gente está fazendo o quê? A gente está trazendo mais consciência, mais presença do nosso espírito para dominar esses pensamentos aleatórios que ficam aí girando na nossa mente. Ah, porque fulano é assim, porque ciclano é assim, ou tal situação vou fazer desse jeito, enfim. A gente para tudo, para a cena, como diz a professora Lucilena, e consegue, então, estar aqui no agora. Isso é consciência, é a consciência que está aí por trás de tudo isso, a nossa consciência maior, que nos liga a esse universo infinito. Então, isso faz com que a gente esteja mais presente e percebendo essa nossa consciência. Então, é gerenciar os nossos pensamentos a partir do que a gente quer focar, concretizar e atrair. Para isso, a gente pode utilizar mentalizações carta na manga, né? Eu tenho várias, assim, que eu percebo que o meu pensamento foi, né? Que eu tô indo para ladeira abaixo, eu pego ele pelo gancho e falo, peraí, né? Já falei algumas aqui sobre o próprio treino do riso, né? Tem uma que eu aprendi há pouco tempo, que está no livro de Saint-Germain, que diz, quando a gente está, de repente, assim, ou em qualquer momento atualmente eu utilizo, mas no início eu utilizei quando eu, de repente tem algum sentimento de rusga com alguém. Então, envio-lhe a plenitude do meu amor divino, para que vos abençoe e prospereis. Então eu estou começando a vibrar o quê? Amor, e enviando o sentimento de prosperidade. Como a gente falou anteriormente, como Napoleão Hill ensinou anteriormente, isso também vai voltar para a gente. Então, tudo que eu emanar vai voltar na mesma proporção. O próprio Ho'oponopono também nos auxilia a
trazer essa consciência, né? Momento que a gente para e só simplesmente fica fazendo esse processo de limpeza, de conversa com o nosso eu divino, né? Se em algum momento a gente deslizou aí, desceu ladeira abaixo, a gente pode voltar e pedir perdão para essa nossa divindade interior. Me perdoa, sinto muito, eu te amo, sou grato, e aí a gente começar a ter melhores pensamentos que vão trazer melhores situações para nossas vidas. Então, e ele continua dizendo: a lei sobre a qual se baseia a regra de ouro começa a nos afetar quer para o bem, quer para o mal, desde o momento em que formulamos um pensamento. E geralmente não se tem conhecimento dessa lei, apesar da sua simplicidade. Essa lei resume em si tudo o que o homem precisa aprender, pois é por meio dela que nos tornamos senhores do nosso destino. Compreendendo essa lei, teremos compreendido tudo o que a Bíblia nos revelou, pois ela apresenta uma sequência ininterrupta de provas em apoio ao fato de que o homem é que faz o seu próprio destino, e os seus pensamentos e as suas ações são os instrumentos que o constroem. Aí ele vai falar sobre o poder da prece. Ele conta uma história, né, no livro, não sei se foi real, parece que sim, de um advogado que foi bater a porta de um casal de velhinhos porque eles tinham perdido a casa, né? E aí a porta estava, parece que meio entreaberta, o advogado resolveu ir entrando, falou alguma coisa na sala, ninguém falou nada, ele percebeu que a porta do quarto estava aberta, meio aberta, e ele chegou mais perto e ele viu um senhor bem velhinho, de joelhos no chão, do lado da cama onde estava a sua esposa, bem velhinha também. E ali ele fez uma prece, né? Lamentando pelos filhos terem partido antes deles, né? De repente pela guerra, e que se estivessem lá, de repente eles não estariam nessa situação. Mas o que eles falam ao final? Acreditavam na bênção de Deus e falaram: seja feita a sua vontade. Que seria muito ruim se naquela altura da vida que eles tivessem que ir para um asilo ou alguma coisa do tipo, mas seja feita a vontade de Deus. Diz que o advogado saiu, voltou para o escritório, para o cliente que estava processando os velhinhos e falou: olha, estou entregando o caso, eu não vou, aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha família, né, que não se deve ir contra uma prece, então não quero por qualquer dinheiro que seja um ganho dessa causa. Então ele saiu, aí convenceu o próprio cliente falou: eu também não quero saber, volta lá e diz pro velhinho que a causa foi retirada né, não tem mais nada contra ele. Então aí, por aí ele coloca então essa experiência do poder da prece. E ele continua dizendo: o triunfo nas suas formas mais elevadas e mais nobre conduz por fim o indivíduo a considerar as relações humanas com um sentimento de profunda emoção. Pode parecer uma ideia antiquada, mas não consigo me libertar da crença de que nenhum homem pode conseguir o triunfo na vida na sua forma mais elevada sem o auxílio de uma prece. Ele já falou isso anteriormente, né, nos capítulos que falavam, nos vídeos que a gente falou sobre Mastermind, que se você tem um objetivo, se você tem colaboradores, você deve também, inclusive, pedir para que se essas pessoas são de fé, que elas colocassem esse objetivo todos os dias nas suas preces, né? Então ele diz que o triunfo verdadeiro, em geral, acontece também com esse poder da prece. E ele continua dizendo: nesta era de mundanismo, quando a ideia dominante da grande maioria das pessoas se centraliza na acumulação de riqueza ou na mera luta pela existência, não somente é natural, como também é fácil para qualquer um de nós menosprezar o valor da prece. E a gente vê muito isso, né? Muitas pessoas não conseguem nem falar sobre Deus, né? Esses dias eu fiz uma publicação aí que eu falava sobre a minha opinião em relação ao não liberação das drogas, e eu falava um pouquinho da minha experiência com Deus, né? E uma pessoa comentou lá, né? Como assim? A gente tem que parar de colocar Deus em tudo, né? E aí eu olhei aquilo, respirei e falei, né? Coloquei o nome da pessoa completo e falei: olha, fulano de tal, boa tarde, né? Um pouquinho mais de educação. E me
perdoa se a minha experiência com Deus te ofende tanto, né? E aí depois que eu respondi assim, a pessoa, né, dá a impressão de que baixou um pouco a bola e disse que não, tudo bem e tal, né? Mas você vê que falar de Deus ofende, parece que ofende as pessoas. Então, realmente, o que Napoleão diz aqui é algo que acontece até nos dias atuais, esse menosprezar o poder da prece. Então, e aí a gente vai falar um pouquinho, algo que eu destaquei com honrar as verdades com a prática. Então ele diz, não basta acreditar na filosofia, é preciso ao mesmo tempo aplicá-la nas nossas ações, nas nossas relações com as outras pessoas. Se desejamos resultados precisos, ter uma atitude ativa em relação à regra de ouro. Então, é o que diz, né, na filosofia, ande para que eu te veja, né? Você é aquilo que acontece depois que a última porta se fecha. Então, a gente tem que estar realmente orando e vigiando e agindo o tempo todo de acordo com esses princípios. E ele diz, em nada adiantará fingir praticar a regra de ouro, se dentro do nosso coração não estivermos desejando ardentemente fazer o uso dessa lei universal. Mesmo a pessoa mais ignorante compreenderá o que somos. E atualmente a gente percebe que não dá para enganar por muito tempo, né? Digamos, um tempo atrás parecia que nós éramos enganados mais facilmente, éramos mais inocentes, né? Mas hoje em dia, rapidamente, a gente já passou por tantas experiências, foi evoluindo que a gente, né? Quando a pessoa vem com a farinha, a gente já vai com o bolo pronto, né? Então, isso tem a ver com a máxima, né? Nada é superior à verdade. A única coisa que fica realmente é aquilo que foi uma verdade. Assim como uma obra como essa só perdurou e perdura e é republicada por tantos anos porque se trata de algo que faz sentido, que traz uma verdade. E a gente pode lembrar também do exemplo de Sócrates, que diz que naquela época, né, existiam sofistas, na época de Sócrates, que é antes de Cristo, e os sofistas eram aquelas pessoas que eram pagas para ir lá vender uma ideia para o povo, independente se aquilo era verdade ou não. E Sócrates, com a característica dele de ser buscador da verdade, a verdade era a única coisa que importava. Então ele interpelava esses sofistas em praça pública, né? Então lembra? As orações, as palestras ocorriam em praça pública. Ele ia lá e interpelava esses sofistas buscando essa verdade. E aí ele dizia para eles assim, e eles acabavam fugindo, diz que os sofistas saíam fora, não aguentavam a discussão com Sócrates. E aí diz que ele falava assim para eles, olha, não foge não, porque se você me convencer que isso é verdade, amanhã você vai me ver agindo dessa forma. Então é isso que é honrar as verdades com a prática. Se isso é verdade, se fez sentido para mim em algum momento, isso a gente precisa também exercer o que Platão chama de coragem. A coragem, ela acontece independente das condições. Não é porque mudou a situação, mudou o cenário, agora não é bem assim, né? A verdade, uma vez que ela existe, ela deve ser corajosamente defendida. Assim, é por isso que existe a coragem. A coragem não é a força, a coragem é a gente defender uma ideia que é uma verdade, independente das condições de dores ou de prazeres. Ok? Se isso vai me beneficiar ou não, mas isso, se é uma verdade, deve ser defendida com coragem. Ok? E aí, então, fica para a gente refletir esse exemplo de Sócrates, né? E nada é superior à verdade. Então, o homem passa por aquilo que vale realmente. O que ele é, transparece na sua fisionomia, no seu aspecto, no seu destino, em letras luminosas que todos podem ler, menos ele próprio. Um homem pode ser um louco na solidão de um deserto, mas cada grãozinho de areia parece testemunhá-lo, ou seja, ele engana todo mundo, né? Pode parecer que ele engana todo mundo, mas na verdade está enganando somente a si mesmo. E Emerson também, essa foi uma frase de Emerson, né? Isso faz lembrar uma história que a professora Lucilena sempre conta, né? De um templo que estavam lá os seus discípulos e o mestre desse templo, e o templo estava caindo aos pedaços, e ele falou
Então os discípulos se reuniram e falaram, vamos falar com o mestre, porque esse templo está desmoronando. E aí, então, o mestre achou que seria um bom momento para aplicar uma prova para esses discípulos, né? E falou assim, olha, o que a gente pode fazer? Vão para a cidade e roubem, né? E aí todo mundo se entreolhou, não, o mestre deve estar maluco e tal. Aí depois começaram a usar Maquiavel, os fins justificam os meios, enfim, vamos lá, o mestre falou, é para fazer. Mas aí o mestre falou uma ressalva, olha, mas vão com a condição de que ninguém possa ver vocês roubando. E aí foram e tal, no outro dia foram todos lá e aí de repente o mestre entra no templo e tem um discípulo lá. E aí ele pergunta para esse discípulo, o que você está fazendo aí? Foi todo mundo para a cidade roubar? Daí ele falou assim, não, o Senhor falou que a gente só poderia fazer isso se ninguém estivesse nos vendo. Eu estou me vendo. Né? Então, eu não posso fazer isso, porque eu estou me enxergando. Então, isso que é trazer também a consciência para esse momento presente, esse observador que está o tempo todo aí e que a gente leva por toda a vida. Então, cada violação da verdade é não somente uma espécie de suicídio para o mentiroso, como também um golpe no bem da sociedade humana. Por mais lucrativa que seja a mentira, o curso dos acontecimentos sempre lhe impõe uma taxa destruidora. Está provado que a franqueza é a melhor das táticas, pois prova que a franqueza põe as duas partes no mesmo nível e transforma o negócio em amizade. Confiemos nos homens e eles serão sinceros para conosco. Se o tratarmos com magnanimidade, eles serão magnânimos para conosco, embora façamos em nosso favor uma exceção a todas as regras. De repente possam até fazer alguma exceção para as regras dos negócios por conta desse bom relacionamento. Então ele vai citar aqui de autoria do juiz T. Trold, do livro Bible Mystery and Bible Meaning, então, o mistério da Bíblia, o significado da Bíblia, dizendo o seguinte: uma vez concedido o poder criador ao nosso pensamento, está terminada a luta para encontrar cada um o seu próprio caminho. Desde então, o indivíduo passa a ser resultado dos seus pensamentos. Ora, é precisamente na concepção do poder criador do nosso pensamento que se baseia toda a Bíblia. Se não fosse isso, o que significaria ser salvo pela fé? A fé é essencialmente o pensamento, e assim sendo, toda a prece para alcançar a fé em Deus é uma súplica para confiar no poder do nosso próprio pensamento acerca de Deus. A Bíblia inteira nada mais é do que uma glorificação do poder criador do pensamento. E ele continua dizendo: a lei da individualidade do homem é, deste modo, a lei da liberdade e é também o evangelho da paz, pois quando compreendemos realmente a lei da nossa própria individualidade, vemos que ela encontra sua expressão em tudo mais e, por conseguinte, deveremos reverenciá-la nos outros, na mesma proporção que avaliamos em nós. Fazer isso é seguir a regra de ouro, ou fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, e como sabemos que a lei da liberdade em nós mesmos deve incluir o livre uso do nosso poder criador, não deve haver nenhum motivo para a interferência nos direitos alheios, né? Pois podemos satisfazer todos os nossos desejos por meio da aplicação do conhecimento dessa lei. Uma vez entendido isso, a cooperação tomará lugar à competição, resultando daí que desaparecem todos os motivos para inimizades, seja entre indivíduos, classes ou nações, né? Então ele fala aqui sobre o poder do pensamento, fala sobre essa lei da nossa individualidade, que nada mais é do que essa lei do nosso livre-arbítrio de escolha, né? Fala dessa grandiosidade do poder do pensamento, que é aquilo que a gente estava falando sobre simplesmente gerenciar o que a gente está pensando para que a gente possa sempre elevar os nossos pensamentos para o melhor. Isso é esse poder criador que a gente tem. Parece uma coisa simples, parece uma banalidade, parece apenas uma autossugestão maluca, mas a todo tempo ele está nos mostrando aqui esse poder criador dos pensamentos. Pois tudo vem a mim e parte de mim.
né? Tudo que vem a mim parte de mim. Isso é a autorresponsabilidade que a gente já falou bastante aqui durante esse curso. É menos ego e mais consciência. E como alcançar então a felicidade no triunfo? Ele diz, não pode haver triunfo sem felicidade. E nenhum homem pode ser feliz sem dispensar também felicidade aos outros. Mas essa felicidade deve ser dada voluntariamente e sem outro objetivo em vista, senão levar um pouco de alegria a corações oprimidos. Como diz Epíteto, né? Felicidade é um verbo. Felicidade é a ação que a gente faz em prol do próximo. Isso é buscar a felicidade aí. A felicidade naquilo que está sob o nosso controle. É todos os nossos pensamentos, sentimentos e atos. Tudo que é externo, que nos acontece, que não está no nosso controle, né? Não é aí que a gente vai encontrar a nossa felicidade. A gente só pode ter essa felicidade que não é algo assim, arrebatador, é algo simplesmente que nos traz essa tranquilidade, essa consciência, e é algo que está sob o nosso controle. Então é a gente agir nesse sentido. Felicidade é um verbo. E fala também sobre fraternidade, né? Ele vai citar aqui um autor, George D. Ehon, né, que eu pesquisei aqui no Wikipedia. Ele nasceu em 1860, teve uma história aí na via de Partido Socialista, depois ele, né, ele é dos Estados Unidos, foi morar na Alemanha, depois ele passou a ajudar os Estados Unidos como informante do que se passava lá na Alemanha, e enfim, depois ele escreveu algumas obras, né? E ele fala numa delas sobre fraternidade. Ele é um grande estudioso da Bíblia também. Então, fraternidade, se a gente for buscar, né, o significado da palavra, é união entre irmãos. Então ele diz o seguinte, esse George D. Ehon, fala-se muito sobre fraternidade futura, né? Todo mundo buscando a fraternidade. Mas, na verdade, a fraternidade sempre foi um fato na nossa vida humana. Apenas temos sido irmãos na escravidão, no sofrimento, na ignorância, na perdição, irmãos na enfermidade, na guerra, na penúria, irmãos na prostituição e na hipocrisia. A fraternidade, o fato de nós sermos todos irmãos, não tem como mudar. Isso já existe, já está aí na vida prática. Então, ele continua dizendo, o que acontece a um de nós, em breve acontece também a todos. Temos sido sempre inevitavelmente envolvidos num destino comum. O mundo tende constantemente para o nível do homem mais decaído que nele existe. E esse homem decaído é o verdadeiro dominador do mundo, que o traz preso a si e o arrasta na sua morte. Podeis pensar que não é assim, mas isso é verdade. Deve ser verdade, porque se houvesse algum meio de nos libertarmos uns dos outros, se houvesse um meio de fazer com que algum de nós estivesse no céu, enquanto outros estivessem, né, sofrendo tormentos infernais, se houvesse um meio de fazer com que uma parte do mundo escapasse a qualquer forma de infelicidade, perigo, miséria, trabalho mal compensado, então o nosso mundo ficaria perdido, condenado. Mas desde que os homens são capazes de se libertar dos males um dos outros, não são capazes de se libertar dos males um dos outros, já que a história ensina claramente que não podemos escapar à fraternidade, lembrando, todos somos irmãos, de qualquer maneira que seja, então a vida inteira nos ensina que temos de escolher entre a fraternidade no sofrimento ou a fraternidade no bem. Resta-nos escolher a fraternidade no mundo de cooperação, com todos os seus frutos, isto é, os frutos do amor e da liberdade. Então, a gente pode refletir, né? Como ele fala ali, né? Somos ligados ao mais decaído dos homens, né? A gente pode reflexionar da seguinte forma, né? Usando mais um ditado antigo: para descer, todo santo ajuda, né? Ao passo que para a gente se elevar um pouquinho, como a professora Lucerena de vez em quando fala, parece que você está fazendo até algo ruim, porque expõe as outras pessoas que não estão né, buscando se elevar um pouquinho. Então, é mais fácil numa conversa a gente falar sobre né, futilidades, falar de banalidades, falar de coisas ruins que aconteceram, né, coisas negativas. A gente entrar num grupinho, tá todo mundo falando num fato negativo, aí você quer mudar de assunto,
é muito difícil de você fica falando sozinho, né? Ou acaba o assunto, né? Diz que sempre tem que faltar uma pessoa numa conversa, né? Porque você vai falar de quem, né? Se tiver todo mundo presente. Então, seguir instintos é muito mais fácil também, se a gente for reflexionar. É primitivo. Inclusive, se nós temos dirigentes corruptos, é porque nós estamos espelhando a corrupção. Se os maiores influenciadores inspiram a degradação humana, é porque um pouquinho de nós está em ressonância com isso. Esses dias eu fui ver, acompanhando aí alguns desenvolvedores de conteúdo, aí parece que tem uma grande influencer aí, que o nome dela é Virgínia, né? Ela parece que é a influencer que mais cresce no Instagram, tem 40 milhões de seguidores e tal. Aí eu vou seguir essa moça, né? De repente tem que aprender alguma coisa com ela, né? E aí é só foto de corpo, só foto de coisas materiais, enfim. Eu tenho certeza que por trás ali do ser humano, Virgínia, tem muito mais. Mas o que o povo quer ver é isso, quer saber da vida do outro, né? Enfim, então ao mesmo tempo, quando um se eleva, é isso que a gente aprende na filosofia, mostra para todos que é possível. Aí ele fala sobre honestidade também nessa lição, ele diz o seguinte: a filosofia da regra de ouro, compreendida e aplicada como deve ser, torna impossível a desonestidade e também impossíveis todas as outras qualidades destruidoras, como o egoísmo, a violência, a inveja, o ódio e a malícia. Isso vem nos colocar numa posição na qual a honestidade começa no fundo do nosso coração para conosco e se estende para todos os outros com iguais efeitos. A honestidade baseada na regra de ouro não é a espécie de honestidade que nada reconhece, senão uma questão de oportunidade. Então a pessoa passa por cima da honestidade se existe uma oportunidade de se beneficiar. Não é essa honestidade que a regra de ouro está colocando aqui. Então ele continua dizendo: não há crédito em ser honesto quando a honestidade é claramente proveitosa, evitando que se perca um bom cliente ou um freguês, ou que se seja enviado de repente à prisão. Mas quando a honestidade significa uma perda material temporária ou permanente, torna-se então uma honra elevada para todos os que praticarem. Tal espécie de honestidade tem a sua justa recompensa na acumulação da força de caráter e na reputação desfrutada pelos que a merecem. Aquilo que a gente comentou, né? Nós somos aquilo que acontece quando a última porta se fecha. Em qualquer momento, né? Independente da situação. E ele continuou dizendo: os filósofos da regra de ouro são honestos porque compreendem a verdade segundo a qual a honestidade acrescenta ao seu caráter algo de vital que lhe dá atividade e poder. Então, não estar dentro da honestidade é estar baixando a nossa frequência, está saindo desse poder vital. Ele continua dizendo: aquele que conhece a lei, por meio da qual opera a regra de ouro, mais facilmente envenenariam a própria água se bebem do que praticariam uma injustiça, pois sabem que disso se originariam acontecimentos que não somente lhes trariam sofrimentos materiais, como lhes destruiriam o caráter, ameaçando-lhes a reputação e tornando impossível a realização de um triunfo duradouro. E então, se a gente for pesquisar e ver vídeos antigos, né, a possibilidade, né, a capacidade que muitos desses filósofos tinham de seguir, né, na linha da honestidade, era assim algo que era muito prezado, né, por todos. Não era algo que qualquer um infringiria sem ter essa consciência dessa responsabilidade. Então, o que seria esse triunfo duradouro que ele sugere aqui, né? É justamente algo que permanece conosco, que o que a gente vai levar dessa vida é realmente essa nossa consciência limpa, pura, trabalhada, elevada. Tudo isso aqui vai ser tirado de nós. Então, o mais importante é a gente primar por essa nossa consciência. Então, agora ele vai falar sobre vigiar nossos pensamentos e atos. Então, se todos os seus atos e mesmo os seus pensamentos para com os outros são registrados no seu subconsciente por meio do princípio da autossugestão, fazendo assim do seu caráter uma duplicata exata dos seus pensamentos e atos, não vê então que ponto é importante a gente vigiar
dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Então a gente está falando aí mais uma vez sobre o quanto tudo que a gente traz para os nossos pensamentos, a gente está influenciando e sobrecarregando o nosso consciente, que traz aí uma atmosfera relacionada a uma duplicata do que a gente tem, passa mais tempo pensando. Então por isso é importante a gente realmente estar todo o tempo limpando, e esse é o propósito do Ho'oponopono também. É a gente limpar essas memórias, essas situações que a gente criou, porque não gerenciou muito bem esse pensamento. Então, ele continua dizendo, cada ato e cada pensamento que formulamos modificam o nosso caráter, com a natureza desse pensamento ou ato. E o nosso caráter é uma espécie de imã que atrai para nós as pessoas e as condições que se harmonizam com ele. Então, se tem alguma condição que a gente não está gostando, estamos atraindo pessoas que não contribuem para o nosso progresso, porque o nosso caráter está ali sendo alimentado por pensamentos e atos que condizem com essas condições e com essas pessoas. Então, não podemos condescender com um ato com outra pessoa que sem ter antes criado a natureza desse ato no nosso próprio pensamento. E não podemos formular um pensamento sem implantar a soma, a substância e a natureza desse pensamento no nosso próprio subconsciente, de modo que ele se torne, então, parte do nosso próprio caráter. Ou seja, condescender com é o que? A gente tolerar, a gente, tá tudo bem, né? Deixa quieto, ou condescender com o ato corrupto, então falar, não, tá tudo bem, não aconteceu, enfim, ou fechar os olhos, mas o fato aconteceu, a verdade não pode ser mudada. Então é igual a tornar parte disso, parte do nosso caráter. Então todas as pessoas que estão por aí, né, batendo palma e condescendendo com uma pessoa corrupta, ela está trazendo isso é parte dela também, está trazendo isso para si e está em ressonância com esse tipo de vibração corrupta. Então, se compreendermos a lei sobre a qual é baseada a injunção da regra de ouro, lembra essa norma da regra de ouro, compreenderemos também a lei que liga eternamente todos os homens num laço de fraternidade e torna impossível para nós ofender a outrem por pensamento ou ato, sem prejudicar também a nós mesmos. E pela mesma razão, acrescentamos ao nosso caráter os resultados de qualquer pensamento ou ato generoso que condescendermos também. Então, se a gente está aí condescendendo, né, estando mais próximo de atos generosos, a gente também está trazendo isso para o nosso caráter e para o nosso campo de ação. E agora eu vou citar aqui rapidamente, Napoleão Hill colocou nessa lição um código de moral que ele escreveu, são 12 itens, né, princípios que ele resolveu escrever para que ele mesmo lembrasse, né? Será que a gente tem isso na nossa vida, né? Quem sou eu? O que eu quero manifestar aqui nessa vida? Para que eu estou aqui? Será que a gente lê isso constantemente para a gente estar sempre conseguindo gerenciar esses pensamentos? Porque na filosofia a gente aprende, né? Se a gente não tem uma imagem, né, as sementes de boa vontade dentro de nós, segundo Epíteto, precisam de uma imagem para que seja concretizada. E se a gente não tem essa imagem bem detalhada de quem nós somos, quem que nós queremos ser, alguém vai trazer essa imagem para a gente, como já aconteceu, e a gente tem visto hoje o resultado disso, né? Então, esses dias mesmo, na Brasil Paralelo acabou de lançar aí um novo documentário, onde cita um grande sucesso aí da americano, não sei porque eu nunca me identifiquei, nunca quis assistir, chamado Friends, e que no final das contas ensinaram ali, através das emoções, através de piadas e tal, uma série de coisas que não elevam o ser humano, pelo contrário, ajudaram a criar uma série de dúvidas, uma série de degradações humanas, né? Eles fizeram uma conta aí, cada um dos 10 anos do Friends, né, tiveram mais de 85 parceiros, né, relacionamentos, né? Então, um teve 17, outro teve 14, em 10 anos eles tiveram assim, diversos tipos de parceiros, né? Então, né, não sei o que vocês pensam disso, mas acho que isso não é um bom exemplo para a gente ter aí em mente. Então, o fato é, se a gente não tem um princípio como Napoleão Hill está falando aqui agora sobre o princípio, o código de moral dele, alguém vai trazer isso para a gente. Então, é importante que a gente delinee, defina, determine exatamente o que a gente é e o que a gente não pode deixar de ser.
Então ele fala o seguinte: primeiro, creio na regra de ouro como uma base de toda a conduta humana. Assim, nunca farei aos outros aquilo que não desejaria que me fizessem. 2. Serei honesto, mesmo nos detalhes e em todas as minhas transações com os outros, não só porque é o meu desejo ser justo com os outros, como também porque desejo imprimir no meu subconsciente a ideia de honestidade e assim fixar no meu caráter essa qualidade essencial. 3. Perdoarei os que me forem injustos comigo, sem olhar se merecem ou não o meu perdão, porque compreendo a lei por meio da qual o perdão concedido reforma o meu caráter e elimina os efeitos das minhas próprias transgressões no meu subconsciente. 4. Serei sempre justo, generoso e sincero com os outros, mesmo quando não souber que os meus atos passarão despercebidos, mesmo quando souber que os meus atos passarão despercebidos e sem qualquer recompensa, de acordo com o que se entende por recompensa, porque compreendo e pretendo aplicar a lei por meio da qual o caráter de alguém é apenas a soma total das suas ações. 5. Seja qual for o tempo que eu possa empregar em descobrir e expor as fraquezas e os defeitos dos outros, ou empregarei esse tempo com mais proveito, descobrindo e corrigindo os meus próprios defeitos. 6. Não falarei mal de ninguém, por mais razões que tenha para isso, porque desejo fixar no meu subconsciente apenas ações construtivas. 7. Reconheço o poder do pensamento como sendo um canal que conduz ao meu cérebro partindo do oceano universal da vida. Assim, não deixarei que pensamentos destrutivos flutuem nesse oceano, para evitar que contaminem os outros espíritos. 8. Dominarei a tendência humana para o ódio, a inveja, o egoísmo, a ciúme, a malícia, o pessimismo, a dúvida, o medo, pois creio que eles são as sementes que dão ao mundo a maior colheita de tribulações. 9. Quando a minha mente não estiver ocupada com pensamentos que tendam para a realização do meu principal objetivo definido na vida, procurarei conservá-la cheia de pensamentos corajosos, de confiança em mim mesmo, boa vontade para com os outros, de fé, de bondade, de lealdade, amor pela verdade e justiça, pois acredito que eles são as sementes que produzem a colheita do progresso. 10. Compreendo que a mera crença passiva na realidade da filosofia da regra de ouro não tem valor algum, quer para mim, quer para os outros. Assim, ativamente porei em ação essa regra universal em todas as minhas transações com os outros. 11. Compreendendo a lei por meio da qual cujas operações se desenvolve o meu caráter através dos meus atos e pensamentos, por isso evitarei com cuidado tudo que interferir com esse desenvolvimento. 12. Compreendo que toda a felicidade duradoura é conseguida apenas por meio do auxílio de que prestarmos aos nossos semelhantes, que nenhum ato de bondade fica sem a sua recompensa, e mesmo que ela não seja dada de um modo direto e imediato, tudo que farei para auxiliar os outros, aonde e quando se apresentarem as oportunidades. Esse foi o Código de Moral de Napoleão Hill. E agora, falando um pouquinho sobre agir sem esperar retribuição imediata. Ele diz o seguinte: não deixarei de prestar serviços aos outros apenas porque eles não são retribuídos e apreciados. A razão disso é que quando presto um serviço a alguém ou pratico um ato de bondade, deposito no meu próprio subconsciente o efeito dos meus esforços, que pode ser comparado ao ato de recarregar uma bateria. Então, desenvolvendo, um caráter positivo e dinâmico, atrairá para nós as pessoas cujo caráter se harmoniza e se parece com o nosso. Então, somos nós que constituímos esse magneto, que também podemos modificar a sua natureza, para que ele corresponda ao nosso ideal, esse ideal que a gente fixar e passar a seguir por meio do pensamento. Princípios. Então, alguns princípios que ele coloca aqui, segundo Emerson, nada pode nos dar paz senão o triunfo dos princípios. Qual o princípio? Alguém tem isso bem definido? Ou se não, a gente pode seguir esse aqui. A bondade e a justiça desenvolvem um caráter positivo em todos aqueles que praticam tais atos. Então, ficou na dúvida de qual o princípio? A bondade e a justiça. E aí ele vai
defender aqui por um tempo também a respeito do capital, do trabalho, né? Que um deveria servir ao outro, que o capital, ele não é inimigo do trabalho, pelo contrário, ele se realiza pelo trabalho. Que essas lutas, né, entre trabalhadores, né, e pessoas que detêm o capital não deveriam existir se eles estivessem de repente todos utilizando e agindo de acordo com princípios cristãos. Que na verdade, né, se cada um de nós se colocasse ali como trabalho, como algo que nos propicia servir, que é o que é mais importante, lembra? Felicidade são atos de amor ao próximo. Então, se a gente se colocasse com esse sentimento no nosso trabalho, a gente não estaria aí realmente só preocupado se o capital do outro está aumentando em virtude do meu trabalho, né? E sim, a gente está ali buscando dar o nosso melhor. Ele fala algo que já a gente tem ouvido falar desde hoje, né? Sobre os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres, né? Ele diz, é provável que os ricos estejam ficando mais ricos, como ele já falou isso também no capítulo sobre economia, né? Sobre essa capacidade sistemática que algumas pessoas desenvolvem de fazer economia, ao passo que outras não estão nem aí preocupadas com isso, né? Então, nesse sentido, é muito mais fácil que quem faz isso, né, esteja acumulando mais riqueza do que quem não faz. Ao mesmo tempo, também ele diz, também o operário melhorou também as suas condições. Se a gente for pensar bem, todos esses acessos que nós temos hoje, quando a gente vai fazer uma oração da refeição, se a gente for pensar, todos os colaboradores que fizeram com que aquele prato de comida estivesse na nossa mesa. A gente vai viajar aí por campos, por pecuaristas, por lojistas, por distribuidores, por entregadores, que por conta desse trabalho hoje existem estradas, existem meios, existem acessos que um tempo atrás, há pouco tempo atrás, a gente nem tinha tanto acesso assim a tantas coisas. E por que disso? Por conta do trabalho, né? Então a gente deve realmente, cada um de nós refletir, né, se o capital traz tanto problema assim. Ele continua, ele fala, citando um pouquinho do que ele fala a respeito, ele diz o seguinte: cada pessoa que realiza um trabalho útil é um benfeitor do público, e essa ideia e esse propósito enobrecem o trabalho e o trabalhador. A consciência nasce do contraste, né? Então, muitas vezes, se a gente não tem um emprego, é naquele momento que a gente pensa assim, poxa, né? Como eu gostaria de ter um emprego. A gente percebe o valor do emprego, muitas vezes, quando não tem. Mas quando está lá, muitas vezes fica bravo com o chefe, porque o chefe está tendo lucro, eu estou aqui trabalhando, né? Enfim, não deveria ser tanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem necessariamente haver a exploração, não é isso que a gente está concordando aqui, né? Mas que também a gente procura sempre manifestar essa gratidão ao trabalho. Ele continua dizendo, se o capital traz tantos benefícios ao trabalho, se só pode ser empregado pelo trabalho, o capital ele só pode se realizar pelo trabalho e tira dele todo o seu valor, né? Como poderá então haver conflito entre os dois? Não poderia haver conflito algum se o capitalista e o trabalhador agissem com princípios humanos e cristãos. Mas isso não acontece, segundo ele. Ambos são governados por princípios anticristãos e inumanos, né? Cada parte procura conseguir os seus maiores lucros, prestando o menos serviço possível. Vivendo em constante guerra, né? O trabalho buscando destruir o capital buscando, né, tornar improdutivo, enfim, até que as duas partes descubram que estão enganadas, que os seus interesses são mútuos, que só podem ser assegurados plenamente por meio da cooperação, dando-se cada um a recompensa que merece. Então, a verdadeira causa disso está num egoísmo desordenado, e essa causa continuará a operar enquanto existir. Então, há um princípio, segundo Napoleão Hill, universal, que deve servir à base de todos os esforços nesses sentidos. É a regra de ouro. Então, não façamos aos outros aquilo que não desejamos que nos façam. Apliquemos esse preceito ao conflito entre o capital e o trabalho. Lembrando agora do meu pai, né, ele, falando com ele sobre esse princípio da regra de ouro, ele disse que aprendeu com Laí Ribeiro um outro princípio, que como ele trabalha na área de vendas, é fazer ao outro o que ele gostaria que seja feito para ele, né? E não fazer aos outros o que gostaria que fizesse comigo se estivesse nessa situação. Mas tudo parte do mesmo princípio, né? De buscar sempre se colocar no lugar do outro, de fazer o nosso melhor, independente da situação.
E para encerrar, Napoleão Hill coloca aqui uma espécie de poema que eu achei muito bonito, falando sobre indecisão. Ele começa dizendo assim: a vida é um grande tabuleiro de xadrez. O nosso parceiro no jogo é o tempo. Se hesitarmos, perderemos. Se continuarmos a jogar, poderemos vencer. O único capital verdadeiro é o tempo, mas esse capital somente é capital quando é empregado. De jogada em jogada, o tempo derrotou o homem comum. A causa disso foi a indecisão. Homens de decisão conseguem tudo o que querem. Homens de decisão não podem ser detidos. Homens indecisos não podem iniciar. Homens e mulheres que triunfaram na vida são os que sabem tomar decisões rápidas e nelas permanecerem até vê-las realizadas. O mundo pode perdoar os erros, mas não perdoará a falta de decisão, pois nunca se ouvirá falar de nós fora da comunidade em que vivemos. Nem sempre podemos fazer o jogo acertado, mas se continuarmos a jogar com decisão, poderemos tirar vantagem da lei das métricas e alcançar uma boa marcação antes de terminada esse grande jogo que se chama vida. E assim a gente vai encerrando essa jornada da Lei do Triunfo, do curso de leitura da Lei do Triunfo, com a 15ª lei, que fala sobre a regra de ouro. Foram 671 páginas relidas, estudadas, resumidas em 135 páginas, 18 apresentações, né? Então, meu papel aqui é de uma andorinha, né, do beija-flor, tentando fazer a sua parte nessa imensidão de entretenimento que direciona para a degradação humana. Então, se fez sentido para você esse curso de leitura, se fizer sentido para você, e se você gostaria que eu continuasse trazendo mais conteúdos que contribuam para o bem, né? Se tiver ao seu alcance a contribuição, que eu te peço é compartilhar, para que a gente possa então fortalecer essa corrente do bem. Se não der, tudo bem, como a gente aprendeu aqui na Poder da Prece, seja feita a vontade de Deus. E assim eu vou encerrando, agradecendo imensamente, né, o acompanhamento de todos aqui nessa jornada da Lei do Triunfo. Muito obrigada, fique com Deus.